Deus tem um propósito para esta geração. Assim como ele tinha um propósito para a geração de Noé. Noé tinha um anúncio. E Noé teve a coragem de manter esse anúncio durante 120 anos. A mesma mensagem. Hoje o povo diz, você só fala num assunto só. O povo não gosta de um assunto só. Ele quer variedade. Mas Noé pregou um assunto só. Quanto tempo? 120 anos. Ele ficou numa pregação, num assunto só. É claro que o povo também enjoou de Noé. E é claro que começaram a dizer, esse velho é louco. Esse velho é louco. Numa época que não existia chuva, que ninguém havia visto, presenciado uma nuvem negra. Esse era o tempo daquela época, era um tempo firme. Não tinha a variedade que tem hoje. E aquele homem apresentar esse quadro de nuvens negras era muita ousadia da parte de Noé. Falar no dilúvio. E ainda, prepare um barco. Prepare um barco, que haverá uma inundação geral. Quem não tiver o barco vai morrer. Eu estou preparando o meu. E Noé trabalhava com sua família na construção desse barco. Ele acreditava na sua pregação. O povo via. Mas os anos se passavam. 120 anos. E nada acontecia. É tempo suficiente para constatar a evidência. Noé está errado. E ele é o louco, continua fazendo a barca em terra seca. É o ridículo. Construção em terra seca. Uma obra gigantesca. E ele, por atos e por fala, realizava a ordem que Deus disse a ele. Apesar dos incrédulos, apesar das críticas, Noé prosseguia falando do dilúvio e construindo o seu barco. E dizendo ao povo, vai vir o dilúvio, vocês vão morrer se vocês não fizerem a arca. E o povo zombando dele. E o povo tinha a seu lado a evidência. Rapaz, se já prega tanto tempo, não aconteceu nada. E você continua nessa pregação, Noé? Há mais de 100 anos você está pregando e construindo esse barco aí em terra seca. Você é um doido. Não tem evidência. Já tanto tempo se passou, nada aconteceu, nem um ventinho a gente viu. Mas Noé continuava pregando. Deus falou, Noé continuava. Fiel à sua determinação, determinado na sua missão, no seu propósito.
Pois Deus tinha um propósito. Devido à iniquidade do povo, um povo que estava se desviando dos retos caminhos, estava seguindo seus próprios caminhos, seu pluralismo. Quando o homem segue seus próprios caminhos, ele gera uma pluricultura. É justamente o que está acontecendo em nossos dias, a pluriculturalismo. Onde vai surgir costumes, atitudes plurais, que a gente não sabe aonde irá desaguar. E leis apoiando isso. Mas Noé não queria saber. Ele tinha que pregar que o dilúvio estava para vir, embora não houvesse evidências físicas para isso. Mas o dilúvio viria. Deus falou, viria. E ele estava construindo a sua arca. A única evidência da sua pregação era a construção da sua arca. Ele estava de acordo com sua proposta. Dilúvio, arca para solução. Mas o povo não acreditava em Noé. Ninguém acreditou em Noé. Se ele fosse um pregador e dependesse para viver dos dízimos das pessoas que acreditaram na sua pregação, ele não teria comida suficiente para um dia, porque ninguém acreditou na sua pregação, a não ser sua família, seus filhos. Ninguém acreditou na pregação. Noé foi um pregador frustrado, porque ninguém acreditou em Noé. Ninguém acreditou na pregação de Noé. Se fecharam unânimes contra a pregação de Noé, não construíram nenhum barco, pois viram que Noé era um louco. 120 anos pregando e nada aconteceu. É tempo suficiente para ver que toda a pregação de Noé não tinha sustentação, não tinha fundamento. Não havia condição de haver um dilúvio sobre a terra. A evidência foi essa. Ninguém acreditou na pregação de Noé, exceto sua família. Exceto sua família. Acho que os líderes teriam despachado Noé. Os líderes religiosos hoje teriam despachado Noé. Ineficiente. Ele é ineficiente. Vamos jogar ele fora. Noé é um líder ineficiente. Não ganha ninguém. Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu não estou ligado à religião. Não tenho religião. Mas creio em Deus. E creio nas propostas de Deus. Pois hoje, Deus tem um propósito e uma proposta, como tinha nos dias de Noé. Deus tinha uma proposta e um propósito, como tinha nos dias de Noé. Qual é a proposta de Deus hoje? Qual é a proposta de Deus? Qual é o propósito de Deus? Prega esse evangelho, porque quando esse evangelho for pregado, a toda a nação, tribo, língua virá o fim. Ele diz que virá o fim. Virá o fim. A coisa está clara.
E esse evangelho está sendo pregado como nunca. Você pode abrir uma televisão, tem um pregador pregando o evangelho. Você pode pegar o periscópio, tem vários pregadores pregando o evangelho. Em toda parte do mundo estão pregando o evangelho. E muitos não estão ligando. E muitos estão falando, isso é um bobão. Está pregando fantasia. Deus não existe. É que se nota. É que muito está dizendo aí. Certo? Muitos estão pregando esse evangelho em todos os continentes. Mas muitos estão se levantando. Deus não existe. É teoria marxista, materialista. Tanto do capitalismo, como do marxismo, como de outros ismos que há. Desviando a mente dos homens do foco principal. Deus vai voltar a essa terra. Quando esse evangelho for pregado a toda nação, tribo e língua. Essa é a mensagem de Deus para os nossos dias. Certo? Essa é a mensagem de Deus para esses dias. A ideia de Deus, a ideologia de Deus, é esta. Eu vou vir. Eu vou vir. E a evidência é que esse evangelho que eu estou pregando aqui, e muitos estão pregando nos 5 continentes, tem que ser pregado a toda a nação, tribo, língua e raça. Aí então ele vai vir. Ele vai vir. Aí é o fim. Fim para muitos e começo para outros tantos que aceitaram esta mensagem. Quem crê vai ser o começo de uma nova vida na eternidade. Quem não crê é o fim. É a mensagem de Noé para os nossos dias. Só que o fim lá terminava em água. Esse fim aqui vai terminar em fogo. Lago de fogo. Isso aqui vai virar um lago de fogo. É um lago de fogo. Todos aqueles que não aceitaram o convite de Deus vão cair no lago de fogo. Você que está ouvindo aí, saiba disso. Noé pregou 120 anos, água, dilúvio, dilúvio. Os caras falaram, você é um louco. Ninguém, nenhuma pessoa, exceto sua família, concordou com Noé. Disseram, Noé, você é um louco. Você é um louco. Ninguém aceitou a mensagem de Noé. Hoje, estamos em nossa época. O dilúvio veio. Só quem se salvou foi a família de Noé. Hoje estamos pregando, o fim vem. O fim vem. Quando essa nova arca for construída, quando este evangelho for pregado a toda a nação, tribo, língua, povos e raças, virá. E você está testemunhando. As televisões estão aí, as rádios estão aí, pregando este evangelho. Rejeita quem quer, mas sabendo está. Você não vai dizer diante de Deus naquele dia que ninguém te falou. Você não pode dizer que ninguém te falou. Agora você ficou na sua ideologia. Você não aceitou o convite de Deus. Você rejeitou a palavra de Deus. Deus vai dizer, você rejeitou a palavra. Você ouviu, mas você estava entregue às suas teorias. Você deu atenção às suas teorias, não deu atenção aos meus chamados. Não vai ter retorno lá.
Agora é a hora, aceitar ou não, pegar ou largar. Mas você vai assumir a consequência do seu ato diante da eternidade. É lá que você vai chorar se você rejeitar o convite. Porque você vai ver a turma ir para a eternidade. Naquela hora, quando ele vir, todo olho o verá. Os anjos vão separar o que é dele e o que vai ficar. A sua definição hoje, a sua postura hoje, vai definir a sua postura diante de Deus naquela hora. Se os anjos vão te recolher ou se você vai ficar lá do outro lado. Porque ele virá. O barco está sendo construído. O barco da nossa época, a arca de nossa época, é a construção desse evangelho. Isto é, a pregação deste evangelho a toda a nação, tribo e língua. Os continentes estão sendo invadidos com essa pregação. E agora, com esses recursos, periscope, internet, mais ainda. Agora você tem duas opções. As vozes do mundo ou a voz de Deus. Qual ideologia você vai ouvir? As vozes do mundo ou a voz de Deus? E você é convocado a participar deste caminho de Deus, a divulgar este caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Deus quer habitar em você. Deus quer habitar em você. Deus quer habitar em você. E através de você, através de mim, através de nós, Ele quer abençoar o mundo. Ele quer dar essa mensagem, essa alerta ao mundo, para que nenhum se perca. O plano de Deus é que todos ganhem a vida eterna, ganhem o Espírito Santo. Este é o plano de Deus. E quando chegar aquele momento, quando ele brilhar no céu, quando ele aparecer no céu, com grande glória, como Senhor dos senhores, Rei dos reis, nós possamos olhar para ele com um olhar positivo. E os anjos vão nos recolher e vão nos pôr do lado. É o que eu chamo de arrebatamento. Depois iremos encontrar o Senhor nos ares. Aqueles que creirão encontrar o Senhor nos ares. Outros vão ficar. Esse é o anúncio. Você é convidado a participar desse anúncio, a divulgar esse anúncio. Saber que Deus quer viver dentro de você. Isto não é religião, isto é uma experiência pessoal com Deus que você tem que obter. Para isso você tem que ter a Escritura Sagrada, porque o Espírito Santo já está dado, está na terra. É esse o anúncio. Você é o participador deste anúncio. Você é o Noé dos nossos dias. Essa missão, esse propósito, Deus designou a você. Hoje você descobriu o seu propósito. Senhor, obrigado por essa mensagem poderosa. Hoje descobrimos o nosso propósito. Que tu queres trabalhar através de nós e dentro de nós. E abençoar o mundo. Obrigado. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, espírito de morte. Sai nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Sai nossos corpos, todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai também todo rancor, toda mágoa, toda tristeza, toda ira, todo dor de cotovelo. Sai nossos espíritos, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de pobreza, miséria e desgraça em nossa vida e de nosso país, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo que está no mundo, está com você. E você vai conhecer a liberdade dos filhos de Deus. Amém.